Eu tenho 14 anos, minha menstruação está vindo muito irregular, vem a cada 2, 3 meses. E eu preciso usar anticoncepcional para regular a menstruação? Não, de jeito nenhum. É muito comum nos extremos da vida reprodutiva da mulher, ou seja, quando ela começa a menstruar entre os 12, 14, 15 anos, até os seus 18 anos, em algumas mulheres, e no final da vida reprodutiva, quando ela está parando de menstruar, por volta dos 45 aos 50 anos, que os ciclos menstruais tornem-se sem ovular sempre. Ou seja, então ela às vezes começa a ter ciclos irregulares, espaçados, não ovula todo mês. Então é muito comum a mulher ter ciclos irregulares nessas duas fases da vida. E isso não é necessário o uso de anticoncepcional para regular a menstruação nessa fase da vida, a não ser que tenha outras necessidades no interesse da saúde da mulher. Ok? Oi, gente, tudo bem? Quando é que a mulher deve fazer a primeira consulta ginecológica? A primeira consulta ginecológica pode ser feita a qualquer momento que a mulher se sentir à vontade. Mas a partir da primeira menstruação, já é importante ela ir ao médico, ao ginecologista, tirar dúvidas. Porque pode ser, essa primeira menstruação pode ser mais precoce, aos 12 anos, até mais cedo, algumas meninas, e às vezes mais tarde, 14, 15, 16 anos. E como as mulheres estão iniciando a vida sexual mais precocemente, é importante conversar, principalmente a conversa, mais do que o exame físico a princípio, tirar dúvidas, esclarecer algumas dúvidas sobre vida sexual, sobre prevenção de uma gestação não planejada, porque é terrível, é uma coisa muito desagradável. Você vê uma menina jovem que está começando a vida, ela já tem uma gravidez não planejada. Bom, então, gestação não planejada, prevenção de como evitar, sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que está uma epidemia, aumentou muito o índice de doenças sexualmente transmissíveis, né? Sobre como evitar filhos, sobre dúvidas sobre menstruação, sobre ciclos irregulares, né? E então, isso é muito importante. Veja, a mulher nos dois extremos da vida, no começo, quando ela inicia a primeira menstruação, enquanto está terminando, é comum ter ciclos irregulares. Então, às vezes a mulher tem um ciclo irregular e fica preocupada, que se acha que precisa tratar ou não tratar. Então, é mais um momento, um motivo para vir ao ginecologista e tirar dúvida. Venha acompanhada, que aí você fica mais à vontade, venha com sua mãe, venha com sua amiga, uma irmã mais velha, né? Durante a consulta, é importante que essa pessoa da sua confiança, do seu relacionamento, esteja presente, porque aí tira todas as dúvidas, né? Então, se fazer exame físico se a senhora não quiser, se a jovem não quiser, não precisa fazer o exame físico. Mas o mais importante é a conversa para o esclarecimento das dúvidas. Tá bom? Estamos à disposição, Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF.
gente, tudo bem? Semana passada eu tive de desmarcar uns horários porque a gente participou do Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal. Minha esposa, doutora Valquíria, aqui da Salles Pereira Primo, professora pela UNB e mestre e doutora pela UNB, que foi uma das mentes que organizou esse evento. Participamos, vieram vários professores de fora e vários colegas que deram aula. Como sempre, a gente está sempre participando desses eventos. Aproveitamos, inclusive, para jantar com o distinto Dr. César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira e diretor científico da Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil. Então, são eventos importantes em que está sempre atualizando novas informações e reafirmando alguns conceitos importantes. Tá joia? Muita gente nova, muito médico novo, isso é bom porque é importante o pessoal estar sempre se atualizando e em dia com as informações. Tá bom? Tudo de bom e dia a dia eu vou contando algumas novidades que apareceram nos eventos. Tá bom? Tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem? Aqui Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina, Distrito Federal. Eu sou ginecologista, fiz formação também em mastologia no Hospital de Base e tirei título especialista na área de patologia do trato genital inferior e colposcopia. Aqui nesses links que a gente está colocando aqui do lado, você está vendo que é o site da Sociedade Brasileira dos Médicos que tem título especialista na área de colposcopia e HPV, área que eu tirei o título há 23 anos atrás. Aqui também tem o nosso site, onde você pode ter algumas informações a mais sobre a gente. E também temos a lista de alguns livros que a gente publicou, porque é importante o médico que está sempre estudando, produzindo ciência e que estuda. Aqui tem capítulos de livro na área de câncer ginecológico que eu fiz junto com minha esposa. E também tem um site onde você vai ver um link direcionando sobre avaliações do nosso atendimento, na Doctoralia, no Google, informações sobre pacientes que trataram para a gente e tiveram bons resultados. Então, tá com HPV, tá com lesão pré-câncer, deu dúvida na prevenção, trate com um especialista. Lembre-se, o rastreamento do câncer de colo de útero mudou. A prevenção, ela erra muito. Hoje, o melhor exame é o teste HPV. Isso, gente, não é orientação minha, não. É da Organização Mundial da Saúde desde 2014. Então, não seja vítima de informações velhas. Trate com especialista. Aqui estou passando, com a ajuda da Gabi, a secretária que está nos ajudando aqui na Clínica Ginocare, entrar nesse mundo novo das lives. Uma coisa bem nova para a gente, mas, como as pacientes falaram, a gente precisa se modernizar e se adequar a esse momento. Bom, o que eu posso lhe falar recentemente? O que eu vejo ultimamente é que tem muitas senhoras fazendo uso de hormônio, de implantes, sem a devida avaliação médica, sem passar até por um ginecologista. Tem profissionais que não são ginecologistas e que estão fazendo implantes, algumas sem a devida avaliação, sem ver se a paciente tem alguma contraindicação do ponto de vista da mama e outras situações. Então, assim, tratar a reposição hormonal é importante, mas quem é o profissional mais habilitado para tratar, para abordar, para cuidar de você que está nessa fase de transição dos 45 aos 55 anos, que é aproximadamente essa fase, que geralmente costuma seguir a história das mulheres da sua família. Por exemplo, a mulher, ela pode perguntar para as mulheres da sua família, sua mãe, uma irmã mais velha, uma tia, com que idade elas geralmente pararam de menstruar. Isso tem uma certa correlação. Então, vale a pena se observar. Não entre nisso de sair usando implante à torta direita, deixar de procurar um ginecologista, ver se tem contraindicação, ver se tem alguma observação que isso impede ou não é bom a paciente usar hormônio. Então, assim, não é qualquer hormônio que pode ser usado. Eu lembro que hoje o mercado brasileiro, as indústrias farmacêuticas, que são respeitadas pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologistas, têm medicamentos de bom padrão, medicamentos de qualidade, que estão
disponível para uso das mulheres. Então, é algo que tem que ser muito ponderado, e o ginecologista, sem dúvida nenhuma, é o profissional que tem expertise, tanto para tratar, como adequar a dose, como tratar das complicações, porque todo remédio tem o outro lado da história. Não é só um mar de rosas, que muitas senhoras pensam, ou que muitas pessoas vendem essa ideia, que vai usar um implante que sua vida vai virar um mar de rosas. Então eu vejo histórias mais cabeludas, né? Paciente que começa a usar implante e começa a ter um sangramento anormal de causa não determinada, enche de acne, às vezes a paciente tem uma perda de cabelo terrível, aumenta a calvície. Então é muito sério isso. Vai tratar, vai cuidar da reposição hormonal, procure um médico ginecologista. Entre no site do CRM, entre no site do Conselho Regional de Medicina, ele é de livre acesso, é procurar busca por médico, lá vai estar dizendo se a especialidade, se aquele número de CRM do médico que você está interessado em consultar, se ele realmente é um especialista. Então faça isso que te vai dar muito mais segurança. Bom, desculpa qualquer coisa, é a primeira live que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo isso aqui com o suporte da Gabi, que está me ajudando, tá? E eu vou tentar me adequar a esse mundo novo que é o mundo das lives, né, para a gente interagir com as pessoas. Qualquer dúvida? Tá? Qualquer dúvida, mande um direct, né, Gabi? Isso. Manda um direct aqui, fala de sua dúvida. Né? Eu sou o Dr. Gutenberg, trabalhei por mais de 30 anos aqui no Hospital Regional de Planaltina. Né? Eu estou me aposentando da rede pública, mas vou continuar atendendo aqui em Planaltina, que é a cidade que eu tenho afeto. Minha esposa também, que trabalhou muitos anos aqui, a doutora Valquíria, também tem muito afeto por essa comunidade que a gente tratou de várias situações e vários momentos. Tá bom? Eu estou na Clínica Ginocare, no antigo endereço da Clínica Fêmea, no mesmo endereço, tá? Junto com uma equipe maravilhosa que tem a Gabi, tem a Miriam, tem a Elísia, tem a doutora Mônica Zuazo, que está com a gente, tá? Então, vai ser um prazer recebê-la, te ver de novo, consultar a senhora e poder te ajudar, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde. Na próxima vez, quem sabe a gente vai melhorando, tá bom? Tchau, tchau. Como é que eu desligo aqui, Gabi? Deixa eu encerrar, peraí. Oi, gente, tudo bem? Aqui Dr. Gutenberg Primo, Clínica Ginocare, Planaltina DF. Hoje é quarta-feira, estamos terminando o carnaval e muitas coisas aconteceram na vida de algumas pessoas. Novos relacionamentos, alguns ficantes antigos que voltaram a ter novas relações desprotegidas, relações com camisinha. Mas você sabe que mesmo usando camisinha, a camisinha não protege 100% contra todas as doenças sexualmente transmissíveis. Protege contra a AIDS, principalmente. Mas as pessoas, durante o ato sexual, elas trocam secreções, elas trocam contato pele a pele. E no contato pele a pele e na troca de secreções na região genital, podem passar algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, terminou o carnaval, venha fazer seu exame ginecológico, pesquisar DST, ou seja, IST, HPV, atualizar seus exames, que isso é muito importante. Não pense que a camisinha protege 100%. É lógico que sem ela, é quase certeza que, do jeito que as coisas andam hoje, que as pessoas vão acabar pegando DST. Veja as pesquisas que eu mostrei recentemente, tá bom? Então, estamos aqui na Clínica Ginocare, Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. Eu esqueci de comentar. A doutora investiu uma fábula, tem um aparelho de ultrassom fantástico. Pergunte para qualquer paciente que fez exame aqui e a paciente vai te dizer a qualidade da ecografia e das imagens. É um aparelho assim que é melhor disparado que qualquer aparelho da asa sul até aqui. Não tem aparelho que chega aos pés do aparelho que tem aqui.
realmente espetacular, tá? Pode confiar que e tirar as dúvidas aqui, ok? Essa semana mostrou uma paciente que passou por outro local, fez ultrassom em outro local, estava tudo bem, e quando chegou aqui o bebê não tinha o cérebro formado direitinho, entendeu? Isso ela conseguiu descobrir cedo, e a paciente já estava com 5 meses de gestação. Então, gente, faz muita diferença um diagnóstico precoce. Outra vez, uma paciente com malformação na coluna poderia tratar e evitar uma complicação na hora de nascer. Diagnóstico precoce, mais uma vez, faz muita diferença. E você sabia que também na rede pública tem exames que no pré-natal eles não pedem? Porque a rede pública não tem mais ginecologista nos postos de saúde. E um ginecologista de boa formação faz muita diferença para um diagnóstico precoce. Então marque uma consulta pelo menos aqui para fazer seus exames bons. Planaltino DF, Dr. Gutenberg Primo, CRM 5709. Hoje, mais uma vez, sociedades científicas sérias, com grande peso científico, do porte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Sociedade Associada à Medicina do Esporte, condenam e criticam o excesso de prescrições de anabolizantes e chips da beleza. Infelizmente, médicos novos, muitas deles recém-formados, sem especialização, sem peso científico, focado, infelizmente, só na questão financeira, estão prescrevendo em excesso anabolizantes que podem prejudicar de maneira muito significativa a saúde de muitas pessoas. Então, fuja da prescrição fácil de anabolizante, desses chips da beleza. O impacto na sua saúde pode ser bastante severo. Às vezes o que é muito fácil, agradável, aquele cheio de músculo, isso pode virar uma montanha de problemas no seu futuro. Cuidado com essas prescrições. Escute um profissional especializado e sério, tá? Fuja dessas prescrições de anabolizante. Um passeio maravilhoso que você não deve deixar de vir. Eu tirei esse sábado para vir com minha esposa, Valquíria, aqui no Parque Shopping, ver a beleza da exposição de Vincent van Gogh. É um passeio maravilhoso que vale a pena você trazer a família, trazer seus filhos, para ver um pouquinho sobre arte. É uma coisa que limpa a alma, limpa os olhos, e faz você se encontrar um pouquinho consigo próprio. É uma excelente oportunidade. Não deixe de vir passear. Ele finaliza, se não me engano, no final de outubro, essa exposição aqui em Brasília. Mas entidades médicas estão fazendo alertas sobre a soroterapia. Essa semana, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez uma fiscalização em locais que oferecem o tratamento. A nossa fiscalização, ela percorreu algumas dessas clínicas por meio de denúncias e por meio de busca ativa nas redes sociais. Infelizmente, a população ela é levada a esse marketing muito bem feito, esse culto à beleza, que todos buscam isso. O CREMESP diz ter encontrado oferta indiscriminada e crescente do procedimento. Em uma das clínicas, os fiscais avaliaram as condições de armazenamento dos produtos e encontraram cardápios com promessas de tratamento até para depressão e ansiedade. A fiscalização identificou uma série de problemas em relação às regras de publicidade médica. No levantamento com 20 clínicas, 16 prometiam resultados, o que é proibido. 17 não se apresentavam com o registro do CRM, o que é obrigatório. E nenhuma clínica informava o RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Entre representantes de diferentes especialidades, é consenso que a soroterapia só é recomendada para casos específicos.
atrofia genital, vagina seca, perda de urina, frouxidão vaginal, gases vaginais. A paciente está perdendo urina, às vezes tosse um pouquinho. Às vezes tudo isso começou a quando? Porque teve vários partos? Não, porque começou a menopausa, está naquela fase que acabou de parar de menstruação e começa esses sintomas urinários. Então hoje existe uma tecnologia, são as tecnologias de energia. Então hoje a paciente está com a vagina seca, às vezes ela não pode usar hormônio, precisa de um tratamento melhor. Então hoje a gente tem terapia para rejuvenescer a região genital. Vai melhorar o colágeno da vagina, vai melhorar para a pessoa poder ter relação, não ficar com aquele ardor, aquelas infecções genitais de repetição, tendo dor na relação sexual, ardor para fazer xixi, qualquer coisinha está perdendo urina. Então, às vezes o tratamento não é cirúrgico daquela paciente que está com perda de urina. Então, essa questão do rejuvenescimento genital, do rejuvenescimento vaginal, a gente hoje tem tecnologias modernas, são as tecnologias de energia, tá? E a gente tem essa tecnologia aqui para oferecer nossas pacientes. Hoje eu atendi 2 senhoras que fizeram tratamento com a gente, elas ficaram muito felizes com o resultado, e aí eu lembrei de fazer essa informação, essa reinformação, relembrar a você, senhora, que precisar do nosso serviço. Tá? Você sabia que de 40% a 50% das mulheres vão viver o problema da atrofia urogenital, ou seja, da secura vaginal após a parada da menstruação, ou seja, na menopausa? Muitas pacientes vão começar com ressecamento vaginal, dor na relação sexual, perda da lubrificação, da umidificação da vagina durante o ato sexual, ou mesmo fora do ato sexual. A vagina vai ficando cada vez mais e mais seca, chegando a um grande volume, veja bem, 40%, 50%, podem vivenciar o problema da incontinência urinária. O que é a incontinência urinária? É a perda de urina sem controle. Quer dizer, é uma situação muito desagradável. Poucas mulheres conversam isso, abordam isso com seus ginecologistas. Às vezes nós temos de perguntar, porque é uma coisa que incomoda bastante as mesmas, né? E existe hoje alguns tratamentos que podem diminuir bastante a incidência dessa questão da atrofia genital, ou seja, da síndrome urogenital da menopausa. Então, se você quer diminuir o risco de ter perda de urina ou ou melhorar a qualidade do trofismo da vagina, melhorando a sua atividade sexual, ou mesmo se você não tem vida sexual, mas quer diminuir o risco de incontinência urinária, marque uma consulta com a gente e venha discutir e ver como podemos minimizar esta questão para a senhora nos próximos anos. Um abraço, Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, aqui em Planaltina DF. Oi, gente, tudo bem? Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina, Distrito Federal. Gente, essa senhora, eu agradeço muito o depoimento dessa senhora, porque ela, assim, eu a conheci recente, ela está fazendo um depoimento para ajudar outras pessoas, estimulando essas outras pessoas, para informar que hoje existem exames mais modernos, infelizmente não disponíveis no serviço público, de lugar nenhum, tá? São exames que a gente consegue dar um diagnóstico muito mais rápido, muito mais precoce, na área de câncer ginecológico, câncer de colo de útero. Mama, inclusive, tem coisa mais nova, muito boa, para diagnóstico precoce. Então, gente, infelizmente a rede pública não tem esses exames. Não seja vítima dessas doenças terríveis. Tem aumentado muito a quantidade de câncer ginecológico, câncer de mama avançado. Não seja vítima dessa doença. Essa senhora passou por vários profissionais, fazia exame ginecológico todo ano, colhia prevenção e descobriu um câncer avançado. Não seja vítima dessa situação, tá? Então, assim, eu trabalho na área de câncer ginecológico e câncer de mama há muitos anos, aqui no Hospital de Planaltina, eu já aposentei, tá? Eu tenho 40 anos de formado, mas não seja vítima, senhora. Venha, marque uma consulta, vamos rastrear esse precoce para evitar problema, tá joia? Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, um abraço.
Oi, tudo bem, gente? Aqui Dr. Gutenberg Primo, na Clínica Ginocare, no antigo endereço da Clínica Fêmea, há mais de 20 anos, no coração de Planaltina DF, aqui na Avenida Independência. Câncer de colo de útero, um problema antigo, persistente e que aumentou muito nos últimos 2 anos o diagnóstico. O diagnóstico de quê? O diagnóstico atrasado, infelizmente. Então, muita paciente tem aparecido com doenças avançadas de colo de útero, de câncer de colo de útero, por falta de um diagnóstico mais apurado e precoce. Desde 2014, a Organização Mundial da Saúde fala para a gente adicionar, oferecer o teste biomolecular do HPV, o teste PCR para HPV. É um exame que, infelizmente, não tem na rede pública. Então, senhora, marque uma consulta, venha fazer sua avaliação e não cochile. Venha fazer o rastreamento com mais segurança das questões ginecológicas. Estamos aqui na Clínica Ginocare. Um grande abraço, obrigado. Oi, gente. Estamos no Outubro Rosa. Outubro que toda mulher sabe que é um mês importante, mês da conscientização para o rastreamento precoce do câncer de mama e o mês de avaliar as suas mamas. É algo que toda mulher tem um compromisso com sua saúde para investigar, rastrear qualquer doença da mama e principalmente o câncer de mama. Meu nome é Dr. Gutenberg Primo, sou médico, trabalhei por mais de 30 anos aqui no Hospital Regional de Planaltina, trabalho atendendo na área de ginecologia, obstetrícia, mastologia e na área de câncer ginecológico. Preparávamos as pacientes que haviam necessidade de cirurgia de mama e operava no Hospital de Sobradinho. Posteriormente, eu saí do Hospital Regional de Planaltina e fui para o Hospital da Asa Norte, ou seja, Agarran. Atualmente, encontro-me aposentado do serviço público e trabalho, onde sempre trabalhei há mais de 20 anos, aqui na Avenida Independência, atualmente na Clínica Ginocare, no coração de Planaltina DF. Então, se você está precisando de uma avaliação, uma observação, quer tirar uma dúvida, não deixe de fazer seu exame anual, seu exame para rastreamento e avaliações de queixas da mama. A mama é o câncer, é onde atualmente é o primeiro câncer que envolve a saúde da mulher. É a primeira questão de números, então não deixe de cuidar da sua saúde. Né? Não faça parte de uma estatística triste de diagnósticos atrasados. Tá bom? Então, estamos aqui, Dr. Gutenberg Primo, no coração de Planaltina DF. Uma boa tarde, tudo de bom. Bom dia, gente. Hoje, mais uma situação que eu já falei anteriormente em outras situações. Hoje, precisamos fazer diagnóstico de melhor qualidade. Então, hoje existem exames mais modernos que a gente consegue descobrir doença cedo. Essa senhora que concordou também em fazer um depoimento aqui, ela fazia prevenção todo ano com um ginecologista especialista, e não descobria nada. Aí ela veio, tem um ano que ela fez a última prevenção e não dava nada, e chegou aqui e a gente descobriu um câncer invasor, com documentação, com biópsia e tudo. Ela me autorizou a divulgar, ela está aqui comigo. Senhora, bom dia, boa tarde. A senhora fazia prevenção todo ano com um ginecologista especialista e a sua prevenção nunca dava, a prevenção do câncer de colo de útero nunca dava nada? Confirma, senhora, o que eu estou falando? Sim, confirmo. Tá. E a última prevenção da senhora, que a senhora fez há um ano, deu alguma coisa? Não. Não deu. Tá. E a senhora veio aqui, a senhora fez um exame comigo, não tem nenhum ano, e a senhora descobriu o quê? Foi um câncer invasivo do colo do útero? Sim, foi um câncer invasivo do colo do útero. A senhora confirma? Confirmo. Eu posso mostrar o resultado aqui da sua biópsia para outras pacientes, para ajudar a divulgar a importância de um bom exame ginecológico, uns exames mais modernos, para poder descobrir essa doença mais cedo? Sim, pode. Tá. Em que cidade a senhora mora? Cavalcante, Goiás. Tá. Senhora, muito obrigado, tá, por a senhora ajudar nessa campanha. O fim disso é descobrir doença cedo. Obrigado. Aqui está o resultado da biópsia dela, falando de carcinoma invasivo do colo do útero. Oi, gente, tudo bem? Aqui Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina, Distrito Federal. Um dos maiores motivos de consulta de mulheres, e principalmente jovens, no consultório, é a questão do uso de métodos anticoncepcionais. Veja, hoje, o ideal é a mulher usar métodos para evitar filho de longa duração. Métodos de longa duração e métodos reversíveis, que quando a paciente desejar uma gravidez, ela pode rapidamente voltar à sua fertilidade comum, normal. Então,
mas de imediato, numa primeira consulta, principalmente a jovem que procura uma orientação de método anticoncepcional, colhendo informações, o ginecologista já pode orientar de boas opções para aquela mulher usar anticoncepcional. E isso seguindo os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde. Colhendo informações se a paciente tem enxaqueca com aura, a sua idade, se tem passado de hipertensão arterial, se tem problema de colesterol, triglicerídeo, diabetes, se é fumante, isto entre outras questões. Então, gente, não é anticoncepcional que é uma das maiores causas de complicação para a saúde da mulher. É a gestação não planejada. E o que mais dá trombose e embolia não é anticoncepcional, é a gestação, especificamente o pós-parto. A gente viu isso com o Covid. Então, oi, gente. Boa noite. Então, hoje eu recebi o diagnóstico de biópsia de uma paciente que, há 10 dias atrás, tive de fazer uma biópsia de emergência. A paciente veio para uma consulta ginecológica de rotina, falava para mim que tinha só 2 anos que não fazia exame ginecológico, e logo que eu examinei, eu consegui identificar que ela já estava com uma doença avançada no colo do útero. Hoje a biópsia saiu e confirmou. Então, volto a insistir até numa postagem que a gente fez. Não deixe de atualizar seus exames. Durante essa pandemia, no período de 2 a 3 anos, menos de 13% das mulheres atualizaram seus exames ginecológicos e de mama. Muitos casos avançados de doença maligna, tanto de colo como de mama, têm sido observados por a gente que trabalha principalmente com câncer ginecológico. Tá bom? Então, estamos aqui, qualquer coisa que precisar, Dr. Gutenberg, atualmente atendendo na clínica Ginocare, antigo endereço da clínica Fêmea. Uma boa semana para você e fique com Deus. Oi, gente, tudo bem? Uma das perguntas que eu recebo muito é sobre o DIU de cobre e o DIU de prata. Tem vantagem adquirir o DIU de prata em relação ao de cobre? Não. Os trabalhos mostram que o DIU de cobre pode ser usado por até 10 anos, e o DIU de prata, que seriam 5 anos, não tem diferença em qualidade do uso, ou seja, a quantidade de sangramento entre as pacientes que usam DIU de prata é similar ao longo de várias pesquisas da mesma quantidade de sangramento que as pessoas que usam DIU de cobre. Ou seja, usar o DIU de prata, ele tem uma durabilidade menor, ou seja, 5 anos, enquanto o DIU de cobre pode ficar por até 10 anos. Em relação ao sangramento, não tem vantagem nenhuma, quer dizer, a quantidade de sangramento é aproximadamente a mesma das pacientes que têm DIU de cobre. Em relação à cólica menstrual, também é a mesma, ou seja, as pacientes que têm cólica menstrual com DIU de prata é similar às pacientes que usam DIU de cobre, tá bom? Então era isso que eu queria deixar aqui avisado. Então, uma jovem me perguntou sobre o DIU, porque ela tinha colocado o DIU num serviço externo e ainda estava doendo. Veja, aqui na clínica a gente tem um pacote que a gente coloca o DIU e com anestesia. Então, assim, não dói ou praticamente não dói, o incômodo é mínimo. E assim, depois do DIU, normalmente o incômodo é mínimo. Algumas pacientes têm um incômodo maior nos primeiros 3 ciclos, nos primeiros 3 meses. E existem algumas técnicas para a gente evitar esses processos de dor nos primeiros 3 meses. É lógico que existe as eventualidades, alguns casos que os pacientes não se adaptam bem com a técnica, com o produto do DIU, e aí a gente conversa, orienta, tem um segmento para a gente manter o acompanhamento médico e orientar o que precisa ser feito. Tá joia? Então, se você quer e está interessado no DIU, marque aqui na clínica que a gente vai te orientar a melhor maneira para você não sofrer para colocar o produto. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Uma das situações que a gente vê muito são pacientes que chegam com dosagem de exame de testosterona sérica baixa e com informação que profissionais terceiros passaram testosterona porque essa testosterona estaria baixa e que ela precisaria fazer reposição hormonal.
Veja bem, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nos seus protocolos científicos, fala claramente: não existe indicação de dosar testosterona quando uma paciente tem queixa de libido. Às vezes a gente pede o exame só para deixar aquela paciente mais tranquila, mas não tem valor científico clínico nenhum. O valor de dosar testosterona sérica numa mulher, para dosar testosterona tanto a total, a livre, a SHBG, é quando aquela paciente tem sinais de virilização. A paciente está com excesso de pelo, a paciente está tendo muita acne, muita queda de cabelo, o clítoris está aumentado, então ela tem sinais de excesso de hormônio masculino. Essa é uma indicação clássica que ainda se usa para dosar testosterona. Então, olha aqui, presença de virilização, aumento do clítoris, mudou a voz, hipertrofia muscular. Aí tem dosagem. Ainda se usa em algumas situações, naquelas raras, quando você vai usar testosterona naquela mulher, quando você quer ver a situação antes e depois, quando você vai entrar com testosterona. Mas, olha, a função sexual da mulher, ela é complexa e multifatorial. Níveis de androgênio, inclusive testosterona, não são capazes de refletir essa complexidade. Então, o que pode impactar o libido da mulher? Libido pode estar envolvido com obesidade, problemas de sono, fatores emocionais, fatores de relacionamento. Às vezes aquela senhora está perto da menopausa, a paciente precisa fazer uma reposição hormonal, quando já entrou, paciente que está com a vagina muito seca, tendo dor para ter relação, paciente que está com problema familiar, tem filho com problema, desemprego, questões financeiras, medicamentos, alguns que envolvem, que pioram o libido da mulher. Então, a diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia mostra que o diagnóstico de desordem de desejo sexual hipoativo, ou seja, queda de libido, ele é clínico, então é muito mais de informação, de uma boa conversa entre o ginecologista e não depende de dosar hormônio séricos, tipo androgênio. Então isso é tomar muito cuidado. Aqui está a referência científica, tem um trabalho da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em inglês, onde documenta muito isso. Então tome cuidado, fuja desses prescritores de chip da beleza, de anabolizante. Isso é um perigo. Cada vez mais a gente vê morte de mulheres, morte de pessoas por excesso de anabolizante, excesso de androgênio. Ok? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui na clínica, Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. Olá, gente, tudo bem? Quais são os fatores de risco importantes para a infecção pelo HPV na região genital? Bom, início de vida sexual precoce, cigarro, tabagismo, não uso da vacina, que hoje está presente, inclusive disponível na rede pública, o não uso de preservativo, infecções sexualmente transmissíveis, pegar muita infecção sexualmente transmissível, e a multiplicidade de parceiros sexuais. Estes são os principais fatores de risco para a infecção pelo HPV genital e as complicações dessa infecção. Tá bom? Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Como é que tá? Espero que todo mundo esteja bem, gozando de boa saúde. Gente, vou aproveitar e falar sobre exame cardiológico. Você sabe que é importante todos nós, uma vez por ano, depois de 40 anos, também fazer exame cardiológico? E dos exames cardiológicos, o que é o mais importante? Você sabe qual é o exame mais importante depois do eletrocardiograma do simples? É o exame da esteira, é o teste ergométrico. Por quê? Porque lá você vai ser avaliado seu eletrocardiograma, sua função cardiovascular, se você sobre estresse, sobre taquicardia, ou seja, sobre o aumento da frequência do coração, você vai apresentar algum sinal que o coração esteja com alguma área de sofrimento de oxigenação, ou seja, um risco de isquemia, risco de infarto. Então, qual é o exame que a gente deve fazer? Pessoa que toma anabolizante é muito importante. Pessoa que toma esses complementos aí de academia e que passaram aí esses benditos anabolizantes, fundamental. Mas de uma maneira geral,
A ergometria, o teste ergométrico, ou seja, a prova de esteira é muito importante para você ver se tem alguma área de sofrimento, de falta de oxigenação, ou risco de infarto ou de angina no coração. Então, esse, não esqueça, é um exame muito importante para fazer. Oi, gente, tudo bem? Muita gente me mandou mensagem em private ou veio pelo meu WhatsApp perguntar em private sobre gestrinona, sobre chip da beleza, sobre oxandrolona, sobre testosterona. Veja bem, esses 3 produtos, gestrinona, oxandrolona, testosterona, são considerados inclusive doping. Se você faz atividade física e fosse para uma Olimpíada ou fazer um concurso de ginástica de atividade, você seria bloqueado pelo doping, porque esses produtos são derivados ou já são os próprios anabolizantes. Aumenta o risco de câncer de fígado, câncer de mama, câncer ginecológico, especificamente endométrio, já cansei de ver paciente assim, e vai aumentar seu risco cardiovascular, de infarto, derrame. Do jeito que o seu músculo do braço cresce, o seu coração cresce e vai dar risco de morte súbita e complicações. Lembre-se, você vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Não caia na bobagem. Quem é especialista em reposição hormonal? É o da menopausa, é o ginecologista. Clínico geral não é, endocrinologista não é, e não caia na conversa de maus profissionais que querem só ganhar dinheiro e não tem seriedade. Não caia nessa... Oi, gente, tudo bem? Outra paciente aqui, essa já está contando uma história vencedora. Em 5 de agosto de 2021, essa jovem, aos 28 anos, com uma neném de quanto tempo? Ela tinha 4 aninhos. Então, uma mãe com 28 anos, morava em Formosa, ali perto de Formosa, chegou aqui com um caroço na mama, tá? E ela apareceu um nódulo pequeno de 1 centímetro de 16 por 11. Rapidamente, e ela tinha uma história de familiar distante de câncer de mama, e ela com 28 anos. Então, a princípio você vai pensar, não é isso, não é câncer, menina jovem. Aí eu orientei direitinho, rapidamente ela fez a mamografia, pedimos a biópsia, fez a biópsia, deu positiva, ela foi encaminhada para o tratamento, ela fez cirurgia, só tirou um setor da mama, tá? Ficou ótima, a mama dela está perfeita, está bonita, axila ali, fez exame de axila, ela já fez radioterapia, fez quimioterapia, está fazendo a hormonioterapia, e talvez vai fazer a reconstrução, vai fazer a adenomastectomia bilateral. Já tirou as trompas e os ovários, porque isso ajuda a melhorar o prognóstico e diminuir a chance de um câncer de ovário. Então, a mulher vencedora, está ótima hoje, graças a um tratamento diagnóstico precoce e rápido. Estou falando, Sim. Como é que você foi? Você foi bem atendida aqui? Foi fundamental no meu tratamento, né? E hoje, graças a Deus, curada. E eu não me esqueço e falo, o que vocês acharem na mama, corre, porque tem cura. Eu, graças a Deus, 100% de cura. Você veio aqui comigo, você tinha 28 anos. 28 anos. Eu te apavorei? Não. O que eu te falei pra você? Eu já cheguei apavorada, falei, doutor, é alguma coisa ruim? Você é muito nova pra isso. Vamos ver os exames? E me acalmou, e graças a Deus a isso. Porque senão eu tinha ficado doida. Porque não é fácil receber um diagnóstico desse, mas graças a Deus. Você só recebeu o diagnóstico quando saiu a biópsia. Isso. Você teve a gente em algum momento falou para você que poderia ser algo sério antes de sair o diagnóstico? Eu trabalhava no postinho, eu tinha enfermeira, mas ela também não me amedrontou. Falou, faça os exames, é os exames que vão falar. Então eu não fiquei amedrontada, mas é alguma coisa... Sabia que tava alguma coisa diferente, porque eu nunca tinha sentido um nódulozinho na mama. E tava, e eu falava pra ela, não é nada não, você é muito nova, você amamentou, mas era o câncer. E era o câncer. Não saiu o resultado do câncer? Isso. Você fez um tratamento rápido, não foi? Foi fundamental. Eu te atendi bem na época? Bem. Você teve um diagnóstico, eu te fiz um diagnóstico rápido contigo? Rápido, precoce. Te encaminhei para tudo mastigadinho rápido? Tudo certinho. E hoje você está aí, tem 3 anos já da cirurgia, está vencendo, continua vencedora. Isso.
já tirou a trompa e o ovário para evitar, porque às vezes tem doença que vem no ovário. Isso. Você fez o exame genético, você tinha uma alteração num gene, correto? Isso. Que eu te dei o pedido. Isso. E hoje você está vindo para o controle. E está feliz da vida. Demais da conta. Né? Seu marido junto, presente, Isso. companheiro, está com a bebezinha aqui do lado. Tá? Muito obrigado por esse depoimento. Então tem que mostrar para as pessoas que tem cura, tem tratamento. Quer dizer, está com problema, venha, faça parte de um diagnóstico rápido e preciso. Tá? Obrigado por esse depoimento. Só pode falar seu nome completo? Pode. Rayane Rodrigues Silva Parreira. Você veio de Formosa, indicada para mim, foi alguma outra paciente? Foi uma paciente. De mama também? De mama. Uhum. Tá. Gente, Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltino DF. Passaram 3 anos, ela continua jovem, quem envelheceu aqui foi só eu. Tá? E ela tá ótima, maravilhosa, vencendo isso aí. Então, tem doença, gente? Tem suspeita? Vem, vamos descobrir essa onça, matar esse bicho, pegar esse bicho na unha e vamos vencer isso aí. Tá? A gente não pode desistir da vida, que a vida é maravilhosa, a vida é bela e a vida tem muita coisa boa pra gente. Vamos enfrentar o bicho, tratar, descobrir cedo e resolver. Obrigado. Tá? Fica com Deus, o que precisar da gente. Fiquei muito feliz de te ver com essa cara ótima aí. Ótima. Você tá com a cara ótima. Fica com Deus, um abração. Tá? Quando você for em Goiânia, naquele colega lá, me dá um abraço nele. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, Juliana. A Juliana era uma colega de trabalho, trabalhava aqui com a gente. E o ano passado ela trouxe a avó dela, de Uberaba, que tinha tirado o útero há mais de 20 anos. E que ela tirou há mais de 20 anos, ela não pegou o resultado e tinha tirado o colo, inclusive. E estava com a história de sangramento vaginal. Com quantos anos, Juliana? 70. Então, veja, o que interessante. Então, aí você vê o protocolo do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer, falando o seguinte: não, a paciente tirou o útero e não precisa fazer mais prevenção. Isso é verdade? É verdade. Porque, na realidade, que os protocolos internacionais, os protocolos do Ministério da Saúde, eles estão focados em diagnóstico para uma maior quantidade de pessoas. Mas você, pessoalmente, individualmente, você está preocupado não é com as estatísticas do Ministério da Saúde. Você está preocupado com sua saúde. Então, essa senhora veio, certo, não é isso, Juliana? E estava com sangramento grande pela região genital. Aí foi ver uma grande vegetação em bexiga, né? E aí a gente biopsiou e era o quê? Um câncer de vagina, vindo do HPV, que invadiu a bexiga. Está correto? Sim. Então você veja, gente, com exame ginecológico, teste HPV, veja, essa senhora tinha 70 anos e vários anos sem vida sexual. Então a pessoa está... Qual é o exame hoje melhor? Teste HPV. E, eu tirei o útero, vou parar de fazer exame ginecológico? Não, gente, não. É melhor não arriscar. Porque a senhora, cada um de nós, a gente não está preocupado com as estatísticas do Ministério da Saúde, não está preocupado que o Ministério da Saúde quer economizar e fazer exame para uma quantidade menor de pessoas. A gente está preocupado em nosso diagnóstico precoce para a gente ter uma qualidade de vida melhor e descobrir qualquer coisa cedo. Juliana, confere tudo que eu falei. A sua avó realmente, você pode fazer um pequeno resumo do que aconteceu com sua avó, que ela veio aqui me procurar? Ela começou a sentir umas dores, né, na região genital, como se fossem umas fisgadas. Foi lá em Uberaba tentar fazer o exame de Papa Nicolau, né, a prevenção, não conseguiu. A médica ela passou uma ecografia. Aí minha mãe foi visitar ela e achou importante, né, trazer ela para cá. E como a gente já conhecia o Dr. Gutenberg, falei para trazer aqui. Aí foi quando a gente veio e o Dr. Gutenberg conseguiu o diagnóstico, né, o mais rápido possível. Minha avó veio em dezembro, ela desde janeiro ela já começou o tratamento com químio, rádio, e devido à velocidade do diagnóstico. E o diagnóstico foi um câncer de cúpula de vagina invadindo bexiga, confere? Sim. E ela fumava? Ela
parou de fumar já tinha uns 15, 20 anos quase, mas ela já fumou muito. Sim, mas o câncer dela era associado ao HPV. Isso. Então, gente, o câncer de HPV vem do canal vaginal. E ela tinha tirado útero há quantos anos? Há uns 20 anos. Então, veja, gente, tirou o útero, eu vou deixar de ir no ginecologista. Não, gente. Venha todo ano, pelo menos uma vez por ano, fazer os seus exames. Não arrisque. Um bom exame ginecológico, um profissional bem informado, que preocupa com a sua saúde, ele pode descobrir coisas cedo. Tudo isso, gente, foi com biópsia. Só para encerrar, sua avó fez biópsia? Fez. Tá. Confere o que a gente está falando, teve biópsia, teve diagnóstico, foi tudo certinho? Ressonância, ecografia. Tudo biópsia, confirmado. Tudo. Tá bom. Obrigado, Juliana. Saúde aí para sua avó. Manda um beijo para ela. Gente, é isso aí. Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. Gente, todos esses depoimentos, tiveram muitos nos últimos dias, não são as mesmas pacientes, não. Tudo é paciente diferente. A testemunha que falou de uma paciente era um caso, as outras pacientes não eram parentes, não tinha correlação entre uma e outra, não. Tá bom? Porque sempre tem o curioso ou aquela pessoa que é São Tomé, que não acredita. Por isso que eu comecei a colocar cópia das biópsias das pacientes aqui, para as pessoas verem que é tudo preto no branco. Então, hoje está tendo muito câncer e a tendência, infelizmente, é piorar. Gente, fica com Deus, um abraço, boa semana. Bom dia, Juliana. A Juliana era uma colega de trabalho, trabalhava aqui com a gente, e o ano passado ela trouxe a avó dela, de Uberaba, que tinha tirado útero há mais de 20 anos. E que ela tirou há mais de 20 anos, ela não pegou o resultado, e tinha tirado o colo, inclusive, e estava com a história de sangramento vaginal. Com quantos anos, Juliana? 70. Então, veja, o que interessante. Então, você vê o protocolo do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer, falando o seguinte: não, a paciente tirou o útero e não precisa fazer mais prevenção. Isso é verdade? É verdade. Porque, na realidade, os protocolos internacionais, os protocolos do Ministério da Saúde, eles estão focados em diagnóstico para a maior quantidade de pessoas. Mas você, pessoalmente, individualmente, você está preocupado não é com as estatísticas do Ministério da Saúde. Você está preocupado com sua saúde. Então, essa senhora veio, certo? Não é isso, Juliana? E estava com sangramento grande pela região genital. Aí foi ver uma grande vegetação em bexiga, né? E aí a gente biopsiou e era o quê? Um câncer de vagina, vindo do HPV, que invadiu a bexiga. Está correto? Sim. Então você veja, gente, bom exame ginecológico, teste HPV, veja, essa senhora tinha 70 anos e vários anos sem vida sexual. Então a pessoa está... Qual é o exame hoje melhor? Teste HPV. E, eu tirei o útero, vou parar de fazer exame ginecológico? Não, gente, não. É melhor não arriscar. Porque a senhora, cada um de nós, a gente não está preocupado com as estatísticas do Ministério da Saúde, não está preocupado que o Ministério da Saúde quer economizar e fazer exame para uma quantidade menor de pessoas. A gente está preocupado em nosso diagnóstico precoce para a gente ter uma qualidade de vida melhor e descobrir qualquer coisa cedo. Juliana, confere tudo que eu falei. A sua avó realmente, você pode fazer um pequeno resumo do que aconteceu com sua avó, que ela veio aqui me procurar? Ela começou a sentir umas dores, né, na região genital, como se fossem umas asfixiadas. Foi lá em Uberaba tentar fazer o exame de Papa Nicolau, né, a prevenção, não conseguiu. A médica ela passou uma ecografia. Aí minha mãe foi visitar ela e achou importante, né, trazer ela para cá. E como a gente já conhecia o Dr. Gutenberg, falei para trazer aqui. Aí foi quando a gente veio e o Dr. Gutenberg conseguiu o diagnóstico, né, o mais rápido possível. Minha avó veio em dezembro, desde janeiro ela já começou o tratamento com químio, rádio, e devido à velocidade do diagnóstico. E o diagnóstico foi um câncer de cúpula de vagina invadindo bexiga, confere? Sim. E ela fumava? Ela parou de fumar já tinha uns
15, 20 anos quase, mas ela já fumou muito. Sim, mas o câncer dela era associado ao HPV. Isso. Então, gente, o câncer de HPV vem do canal vaginal. E ela tinha tirado útero há quantos anos? Há uns 20 anos. Então, veja, gente, tirou o útero, eu vou deixar de ir no ginecologista. Não, gente. Venha todo ano, pelo menos uma vez por ano, fazer os seus exames. Não arrisque. Um bom exame ginecológico, um profissional bem informado, que preocupa com a sua saúde, ele pode descobrir coisas cedo. Tudo isso, gente, foi com biópsia. Só para encerrar, sua avó fez biópsia? Fez. Tá. Confere o que a gente está falando, teve biópsia, teve diagnóstico, foi tudo certinho? Ressonância, ecografia. Tudo biópsia, confirmado. Tudo. Tá bom. Obrigado, Juliana. Saúde aí para sua avó. Manda um beijo para ela. Gente, é isso aí. Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. Gente, todos esses depoimentos que tiveram muitos nos últimos dias não são as mesmas pacientes, não. Tudo é paciente diferente. A testemunha que falou de uma paciente era um caso, as outras pacientes não eram parentes, não tinha correlação entre uma e outra, não. Tá bom? Porque sempre tem o curioso ou aquela pessoa que é São Tomé que não acredita. Por isso que eu comecei a colocar cópia das biópsias das pacientes aqui, para as pessoas verem que é tudo preto no branco. Então hoje está tendo muito câncer e a tendência, infelizmente, é piorar. Gente, fica com Deus, um abraço, boa semana. Oi, gente, tudo bem? Como vocês sabem, a pandemia, muita gente em casa, sem fazer exame médico, sem controle, explodiu a quantidade de doença avançada, de câncer, câncer de mama, câncer ginecológico, câncer de intestino, câncer de colo de útero. Então, realmente aumentou muito. E os diagnósticos, a gente está observando que as pacientes atrasaram muito, devido à pandemia, o rastreamento. Você veja que o rastreamento do câncer de colo de útero aqui na região de Brasília chegou a 13%. Você viu uma estatística extremamente baixa em termos de rastreamento. E uma das coisas que as pacientes muito me perguntam é sobre manchas e pintas e lesões na região da genitália, o que fazer? Veja, é uma lesão mais escura, é uma lesão nova, é uma coisa que você está aí, que você está em dúvida, marque uma consulta, vamos tirar para examinar, que é melhor do que ficar com uma lesão genital aí sem saber o diagnóstico. Então, tá na dúvida, tá com uma lesão genital, não sabe o que é, biópsia. Melhor exame para esclarecer qualquer dúvida. Não queima, não sai queimando sem saber o que está lidando. Porque a pior coisa é você queimar alguma coisa na sua região genital sem saber do que se trata. Então, vamos tirar para examinar, que é a melhor segurança para a mulher. Tá bom? Uma boa semana, um bom fim de semana. Um abraço. Oi, gente, tudo bem? Aqui o Dr. Gutenberg Primo, ginecologista, obstetra, com formação também na área de mastologia, câncer ginecológico, ultrassonografia. HPV, lesão pré-câncer, sempre foi uma das maiores focos de nossa atenção. A gente fez algumas publicações, inclusive em livros, capítulos de livros e publicações científicas, inclusive publicações internacionais. Então, um médico que publica é muito importante para mostrar a qualidade da formação do profissional. Eu estou aqui passando para mostrar mais um das nossas publicações, né? Esse aqui é um livro sobre bioética da sua pós-graduação que a gente fez na Universidade de Brasília, e aqui você pode ver a nossa publicação junto com minha esposa, e a gente falou sobre sobre a questão da informação no diagnóstico do HPV. Então, é uma pós-graduação que eu fiz na área de bioética na Universidade de Brasília, tá? Junto com o professor Vonei Garrafa,
a gente falando sobre a importância da informação adequada no diagnóstico do HPV na área do Distrito Federal, tá bom? Então, sempre com um especialista. Se você precisar de mim, eu estou aqui na Clínica Ginocare, Planaltina DF. Um abraço e boa semana. Olá, boa noite. Brasília, noite passada, passamos um frio danado nessa cidade. Teve temperatura abaixo de 2 graus centígrados dentro do Distrito Federal. Nunca pegamos isso em toda a história. Mas vamos lá. Ter seu ginecologista de perto é uma coisa muito importante que toda mulher deve ter. Porque o ginecologista, nós, como a gente chama de ginecologista raiz, a gente não trata só do problema ginecológico, vê um corrimento, vê um método anticoncepcional, tratar da menopausa, vê as questões hormonais. Mas a gente o que faz? A gente aborda a saúde da mulher como um todo. Então a gente tem uma especial preocupação com tudo que envolve, desde os problemas cardiovasculares, diminuir o risco para ter um infarto ou um derrame no futuro, tratar e diminuir o risco de osteoporose, bem como orientar hábitos de vida para diminuir a incidência disso depois da menopausa, né? Tratar depressão, processos de ansiedade que hoje vivemos tanto ainda mais depois dessa pandemia. Então, a abordagem geral, no sentido de uma medicina preventiva, hoje é cada vez mais importante para a gente cuidar da saúde da mulher. Então, não deixe de visitar seu ginecologista todo ano, tá? E discutir com ele não só os seus problemas ginecológicos, mas falar de problemas que você está vivendo, né? E uma atenção muito especial na maior causa de morte, né? Que são as doenças cardiovasculares. E a gente também rastreia as doenças malignas. Veja bem, vou dar um exemplo. Além de rastrear o câncer ginecológico e o câncer de mama, por exemplo, a gente sempre está orientando nossas pacientes ao rastreamento do segundo câncer mais comum, tanto em homens como mulheres, principalmente, que é o câncer de intestino grosso. Então, marque sua consulta, discuta seus problemas, informe os seus hábitos de vida e procure uma abordagem como medicina preventiva, né? Cuidando para que você tenha uma saúde boa e tenha uma qualidade de vida muito boa. Tá bom? Foi um prazer falar contigo. Uma boa noite. Olá, tudo bem, gente? Algumas pacientes perguntam se eu vou tendo medicina integrativa. Bom, essa especialidade de medicina integrativa não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Mas, se você vai perguntar se eu vejo a saúde da pessoa como um todo, com certeza, isso é um conceito antigo, desde os bons médicos antigos que viam a pessoa como um todo. Sim, uma das coisas que a gente vê, a pessoa está com problema de obesidade, está com peso elevado, está com problema de insônia, está com problema de saúde mental, depressão, ansiedade, precisa desmamar desses remédios do sono terríveis, como Zolpidem, fluoxetina, ansiolítico, clonazepam, Zolpidem, que detonam com certeza hoje a gente precisa cuidar da saúde mental. Então, se você usa, por exemplo, Zolpidem, clonazepam, alprazolam, diazepam, Lorax, Rivotril, temos de tirar essas medicações que elas são péssimas para a memória, péssimas para a sua memória. Então, aproveitamos a consulta, vamos tratar, sim, da sua saúde mental. Quer ajudar a emagrecer? Vamos oferecer hoje os novos medicamentos que têm um nível de segurança excelente para perder peso. Então, vamos aproveitar a consulta e vamos cuidar de você como um todo. Marque sua consulta e estamos aqui. Um abraço, Dr. Gutenberg. Oi, gente, tudo bem? Aqui Dr. Gutenberg Primo, na Clínica Ginocare, em Planaltina, Distrito Federal. A cada 6 minutos, uma brasileira morre vítima de doença cardiovascular, representado principalmente pelo infarto ou pelo derrame, conhecido como acidente vascular cerebral. É nossa rotina, nas nossas consultas, avaliarmos não só o rastreamento de todos os cânceres mais preponderantes na mulher, como câncer ginecológico, câncer de mama, câncer de intestino, bem como rastrearmos os principais fatores de risco para os problemas mais preponderantes da saúde da mulher, como doenças cardiovasculares, obesidade, doenças mentais, diabetes mellitus, doenças arteriosclerose.
Então, entre outros, incluindo osteoporose e por aí vai. Então, marque uma consulta aqui na Clínica Ginocare, pois aqui nós tratamos a saúde da mulher. Oi, gente, tudo bem? Recentemente eu tive uma pergunta se a borra de café durante o uso de anticoncepcional é normal. Sim, é normal e comum. A maioria das senhoras jovens que usam anticoncepcional hormonal diminui o fluxo menstrual no intervalo entre as cartelas, entre as injeções, e às vezes a menstruação vem bem escura, pinga, às vezes, e isso é normal. Além disso, é muito comum durante o uso dos anticoncepcionais a diminuição do interesse sexual e a diminuição, às vezes, da lubrificação vaginal nesse período. Ok? Oi, gente, tudo bem? Acabei de voltar de um congresso de patologia do trato genital inferior e HPV. Colposcopia, quero dizer, né? A área focada principalmente ao tratamento das doenças da região genital externa, quer dizer, do colo do útero para baixo, né? Colo, vulva, vagina, ânus, e que envolve tanto a parte de rastreamento de câncer, pré-câncer, lesões de colo, vulva, vagina, doenças sexualmente transmissíveis, atualmente chamada de infecções sexualmente transmissíveis. E uma das coisas muito discutidas e conversadas é sobre o rejuvenescimento íntimo da mulher. O que quer dizer isso? Que quando a mulher está entrando no processo da menopausa, aquela fase que geralmente acontece entre os 45 e os 55 anos, tendo uma média por volta de 52 anos, que é a idade geralmente que a mulher brasileira tende a começar o processo da menopausa, né, o processo de climatério. Então começa aqueles problemas muito conhecidos como a questão de secura vaginal, ardor para ter relação, ardor quando vai urinar, queixas urinárias de repetição, desconforto na relação, às vezes tem a sensação que verdadeiro incômodo genital e atrapalhando não só a vida sexual, como também, mesmo sem a mulher ter vida sexual, metade das mulheres depois dos 45, 50 anos vai apresentar problemas de incontinência urinária. Então, hoje existem as técnicas, os tratamentos à base de energia. Então, tem o laser e o FRAX, que é a cirurgia de alta frequência com a terapia microablativa. O que ele vai fazer? As duas terapias vão atuar no epitélio, na cobertura do epitélio da vagina e da vulva, tratando isso e dando uma estimulada maravilhosa a nível de colágeno. Hoje mesmo eu atendi mais 2 pacientes que ficaram extremamente satisfeitas com o resultado, tanto para diminuir os sintomas urinários, para o problema da urgência urinária, o problema da incontinência urinária, que nessas pacientes teve bom resultado, como o problema da atrofia genital, que estava atrapalhando muito, não só a vida pessoal, a vida conjugal da mulher. Então, você está nessa fase, procure a gente, Dr. Gutenberg, aqui no Centro de Planaltina, na Clínica Ginocare. Já sou conhecido de boa parte da população de Planaltina há mais de 35 anos, porque eu trabalho nessa região há quase 38, 39 anos. Então, qualquer coisa, marque com a gente, Clínica Ginocare, Planaltina DF, aqui no Centrinho, na Avenida Independência. Foi um prazer falar contigo. Bom dia, estou com uma senhora aqui que ela prefere não aparecer, é lógico, é natural, e ela trouxe uma prevenção aqui, escrito lesão de alto grau, RAICIL, que pode corresponder ao NIC2, NIC3. Isso é uma lesão associada e induzida pelo HPV, uma lesão pré-câncer, até que tem que ser confirmada ou não, através de depois colposcopia com biópsia. A conduta é tratar a infecção, que geralmente essas doenças andam juntas, antes de fazer uma colposcopia com biópsia. Mas antes disso, ela consultou por vários profissionais. E uma dessas coisas que eu achei interessante foi que ela falou que passou por uma outra profissional que falou que poderia ser cândida e que a cândida poderia alterar o resultado da citologia, dando uma informação que depois, no fundo, não seria essa de lesão de alto grau. A senhora confirma, senhora? Confirmo. Como é que foi que essa doutora falou para a senhora? Ela falou que, naturalmente, quando a gente olha a prevenção, pode ter, como eu estava com a cândida, poderia estar ligado ao colo do útero, né? E a prevenção ter dado erro justamente por causa da cândida, porque estava muito infeccionado. Ok, obrigado, senhora. Então veja só, olha aqui, a cândida são essas lesões aqui. Como eu fiz a prova de título para tratar de câncer e lesão pré-câncer, olha como é que funciona, o que é uma lesão uma lâmina por cândida. Geralmente esses aspectos. Olha como é que é o núcleo dessa célula, é um núcleo pequenininho, tem um citoplasma grande. Agora eu vou te mostrar aqui que é uma lâmina
de suspeita de uma lesão. Olha, essa é um núcleo que tem uma relação entre o núcleo e o citoplasma da célula diferente, é um núcleo grande, tá? Então é bem diferente. Então quando a gente estuda para tratar de lesão de câncer, pré-câncer, como eu fiz, a gente tem que estudar, inclusive fazer lâminas, prevenções. Então aqui eu estou te mostrando que existe uma diferença grande entre uma citologia que vem cândida e uma que tem lesão de alto grau. Então, senhora, se o exame deu alterado, não cochile. Procure um profissional especializado para tratar. Não arrisque. Dr. Gutenberg, Clínica Ginecológica. Bom dia. Mais uma senhora que a gente cita a importância de fazer os exames adequados para o tratamento das infecções ginecológicas, que muita gente às vezes fica usando aquelas pomadinhas, que são, a grande maioria, são todas iguais. Essa é uma senhora que veio com uma infecção ginecológica, ela tinha uma experiência anterior que ela vai relatar. Aí ela fez o tratamento, fez os exames de controle e ela referiu uma melhora real do que estava sentindo. Confere, senhora? Sim. A senhora... Já fui em inúmeras clínicas aqui em Planaltina. E agora a senhora teve um diagnóstico correto? A senhora teve melhora? Sim, tive melhora. Descobriu outros problemas que não estava sabendo, que foi importante? E o grande diferencial que eu achei foi o tratamento, porque não foi só apenas 2 comprimidos. Foi a partir do momento que eu finalizei as medicações, eu até falei com meu esposo que eu senti a diferença. Até a minha menstruação afetou, que ela veio mais clara. Muito obrigado, senhora. Oi, gente, tudo bem? Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DR. Gente, hoje compartilhamos mais uma história inspiradora de detecção precoce de câncer de mama, tá? Eu estou aqui com a senhora Marinésia Barbosa Gonçalves. Estou lendo aqui a cópia da biópsia dela. É uma história inspiradora. Ela veio, ela estava amamentando, né? Quantos aninhos já tem, senhora? Uma jovem, 35 anos, está tendo muita doença em mulheres jovens, né? É um absurdo, um horror. Essas doenças estão vindo muito pessoas jovens, inclusive o câncer de colo, o câncer de mama, está aumentando. Está aqui com seu esposo e é uma história inspiradora de uma detecção precoce. Ela veio, ela teve a coragem de procurar ajuda cedo, é uma mulher corajosa que a gente admira. Hoje saiu o resultado da biópsia dela e, veja, juntos podemos fazer muita diferença nessa luta contra essa doença sem vergonha. Então, gente, está com algum problema, seja no colo, sangramento uterino de causa não determinada, a pessoa sangra na relação, uma coisa muito importante, sangrar na relação sexual, tá com caroço na mama, tá em dúvida, venha rápido, venha, marque sua consulta, vamos examinar isso logo, tá, gente? Dona Marinésia Barbosa Gonçalves, 34 anos, amamentando 2 filhotes pequenos e aqui com seu esposo, parceirão, companheiro da Dona Marinésia. Admiro homens de coragem, pessoas bacanas. Ele está aqui companheiro com sua esposa ajudando. Ela já vai encaminhar, né? Eu passei o caminho aqui certinho, igual as últimas pacientes das últimas semanas, todas já começaram o tratamento, já marcaram consulta, e ela vai ser mais uma que vai ter atendimento rápido e de boa qualidade, tá? Então, tá com problema, gente, venha logo. Detecção precoce é fundamental. Eu vou mostrar aqui a biópsia, Dona Marinésia me autorizou, tá? Mostrando aqui o resultado dela, tá aqui, ó, carcinoma mamário invasivo, Dona Marinésia Barbosa Gonçalves. Dona Marinésia, tudo bem, senhor? Então eu estou aqui com ele, Dona Marinésia. A senhora esteve aqui há poucos dias, né? Tem quantos dias? Poucos dias. Só veio. Como é que foi? Só foi bem atendida? Fui bem atendida. Fui atendida pela doutora Mônica, né? E a doutora Mônica, quando ela percebeu o caroço e a probabilidade de ser um câncer, ela já me encaminhou no mesmo dia para o doutor Gutenberg. E aí no mesmo dia já passei o atendimento com ele, onde ele avaliou, tocou, fez a ecografia, passou novamente o aparelho e detectou um caroço que era um suspeito de câncer. Aí pediu a biópsia e aí em torno de 10 dias mais ou menos saiu o resultado. E aí já estou com o resultado em mãos, já vou fazer o outro para ser encaminhado para iniciar o tratamento. Só ficou satisfeita com o tratamento? Eu fiquei muito satisfeita com o atendimento, porque eu até aguardei o senhor me atender, né, a biópsia, pela segurança que me passou no primeiro dia de atendimento. De pegar na mão do paciente assim, falar, estou com você, claro que primeiro à frente é Deus, né? Com certeza. E usa o senhor e os demais capacitados, né, para poder cuidar de nós. E aí quando o senhor pegou na minha mão aqui e falou, vamos domar essa fera, então
aquilo me passou muita segurança, a preocupação de cuidado, porque a gente precisa de Deus e precisa dos profissionais que têm amor pela profissão e cuidar de nós, né? Então, foi rápido sim, por isso que eu fiz a biópsia. Poderia ter feito em outro local, porque tem outros locais, mas eu prefiro fazer com o senhor, justamente pela forma que eu fui atendida aqui, pelo cuidado com a gente, né? Gente, obrigado. Mais uma paciente, uma mulher vitoriosa, uma mulher forte que veio para detecção rápida disso. Gente, está em dúvida, está com problema, vamos resolver logo, vamos domar essa fera e vamos resolver. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Todas as pacientes já estão iniciando o tratamento, coisa rápida, porque a gente quer aqui vencer e domar essa fera. Vamos detectar precoce esses bichos, qualquer coisa. Eu estou aqui, Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. E eu agradeço, tá certo? E a senhora vai encaminhar dentro de 7 a 10 dias. Se a senhora tiver alguma dificuldade, a senhora volta a me procurar imediato. Eu estou à sua disposição, só tenho o meu número de WhatsApp, eu estou à sua inteira disposição, tá bom? Fiquem com Deus e eu estou junto aí, qualquer coisa que precisar da gente, tá bom, senhora? Ok, dona Marinese? Recentemente, eu tive uma pergunta sobre pólipo endometrial. Veja, pólipo endometrial é algo que, quando a pessoa tem, é bom considerar a hipótese da retirada. Aí a gente tem de analisar algumas questões. Se a paciente é sintomática em relação a sangramento ou não, qual é a faixa etária e qual o tamanho desse pólipo. Se é uma paciente no pós-menopausa, aí já preocupa mais, né? Se é um pólipo acima de 10, 15 milímetros, também já preocupa mais. Se é um pólipo endometrial que está associado com história de sangramento uterino anormal, principalmente na pós-menopausa, também já preocupa mais. Então, veja bem, não é só a questão de ter ou não ter pólipo, é a questão das outras informações que estão associadas. Se eu tenho um pólipo, eu prefiro tirar ou não tirar? Com certeza, eu prefiro tirar na dúvida, tá certo? Certo que a grande maioria não vai dar nada, mas é melhor você prevenir pelo excesso de cuidado, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. Gente, veja como, infelizmente, tem muita gente prescrevendo remédio, hormônio, de forma totalmente errada. Prescrevendo hormônio para homem, em dose de homem, remédio que o próprio remédio na bula está escrito, indicado para tratamento de hipogonadismo em homens. Está escrito assim no remédio, na bula do remédio, no laboratório do remédio. Esse remédio não deve ser usado em mulher. E tem médico, infelizmente, prescrevendo de forma totalmente errada, sem considerar todos os riscos que pode ter o uso desses medicamentos em mulheres. Infelizmente, tem muita gente mal preparada. O pessoal não frequenta congresso, não estuda e prescreve essas coisas erradas. Por isso, gente, vai fazer tratamento hormônio, procure um ginecologista especializado que tenha traquejo de experiência. Usar hormônios, às vezes a gente pode ficar bombadão, pilhadão, mas será que vale a pena arriscar sua saúde, um câncer de mama, um câncer de endométrio, uma embolia, uma trombose, no conto fácil? Veja, eu vou te mostrar aqui o que está escrito. Olha aqui. Essa paciente me mostrou isso aqui hoje. Ó, hormônios indicado para reposição de homens. Olha o que está aqui. Quando não devo usar esse medicamento? Se for mulher. E está aqui o remédio prescrito. Uma senhora. Olha que absurdo, gente. Procurem gente de boa formação, gente. Não arrisque. Tomar anabolizante e testosterona em dose de homem, lógico que eu vou ficar pilhado. Mas você vai arriscar toda uma série de complicações? Gente, cocaína era prescrita por médicos 100 anos atrás. Vocês vão arriscar? A paciente fez uma cirurgia ou um procedimento cirúrgico num determinado hospital com outro profissional médico e vem para fazer controle médico com um novo profissional, um profissional diferente e quer ver como é que está a situação, questões hormonais, como é que está a cirurgia, se a cirurgia está tudo bem. Veja bem, como aquele médico, este último, está examinando a paciente pela primeira vez, não conhece o paciente, não recebeu relatório médico do que aconteceu na cirurgia, não tem cópia do anátomo patológico, ou seja, da biópsia da cirurgia, não tem cópia do prontuário, é fundamental, com certeza, que o médico examine a paciente como um todo, para não deixar passar batida alguma coisa que ele não teve acesso a informações prévias. Então, isso é muito comum. Então, não estranhe se você está procurando um médico que ele não te atendeu anteriormente, que ele não viu a senhora como é que estava anteriormente, e ele precisa te examinar.
ele precisa fazer exame local, exame ginecológico, precisa às vezes fazer exame de toque, né? Porque sem ele examinar, ele não vai dar segurança nem para a senhora e nem ele vai ter para responder as dúvidas que porventura a senhora tenha. Ok? Olá, gente, tudo bem? Uma dúvida muito comum é quando uma paciente chega ao consultório e está preocupada com o corrimento e vem fazer o exame de Papa Nicolau, ou seja, prevenção, também chamado de citologia oncótica. Na realidade, a prevenção, o Papa Nicolau, ou a citologia oncótica, não é um exame específico para diagnóstico de infecções vaginais, corrimentos vaginais. Na realidade, ela acerta em pouca sensibilidade para diagnosticar candidíase e vaginose bacteriana, mas outras infecções, como as infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia, micoplasma, ureaplasma e outras doenças, a prevenção não serve para esse diagnóstico, ou seja, a prevenção não dá diagnóstico. Então, a prevenção, a função clara e específica da prevenção, ou seja, do Papa Nicolau, é o diagnóstico precoce, ou seja, o rastreamento do câncer de colo de útero e das lesões pré-câncer. Então, se você veio para fazer prevenção, entenda que este exame, ou seja, a prevenção, só serve para o rastreamento do câncer de colo de útero e das lesões pré-câncer. Então, se você está com uma infecção genital e quer descobrir qual é o motivo dessa infecção, está com dor pélvica, está com um corrimento diferente, peça para o médico os exames de doenças sexualmente transmissíveis. Tem as doenças sexualmente transmissíveis que dão no sangue, mas essas geralmente não causam corrimento genital, corrimento vaginal. Existem outros exames específicos para investigar os corrimentos vaginais. Então, está com dúvida? Marque uma consulta. Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, estamos aqui para te ajudar e ter o diagnóstico correto dos seus problemas. Tá bom? Uma boa tarde. Oi, gente, tudo bem? Vamos falar aqui hoje sobre rastreamento do câncer de colo de útero. Esse é um trabalho científico que mostra sobre a avaliação da capacidade de uma prevenção, de uma citopatologia, de uma citologia, descobrir se aquele exame de prevenção acerta a lesão pré-câncer e se acerta se a lesão pré-câncer é mais grave ou mais simples. É um trabalho relativamente recente. E ele mostra que, olha, a capacidade de identificação da prevenção em relação ao diagnóstico precoce do câncer de colo de útero só chega a 50%. E quando acerta a lesão, ainda não sabe com certeza se a lesão é mais simples, lesão mais grave ou já é o câncer. Ela só acerta em 77%. Então você veja que o câncer de colo de útero, a gente tem algumas coisas que a gente pode avançar para melhorar o diagnóstico precoce. Então o que apareceu? A Fêmina, que é a publicação da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, em 2022, faz uma publicação mostrando que o câncer de colo de útero tem atualizações novas na recomendação do teste do HPV. Na realidade, isso não vem de 2022. Isso vem desde 2014. Por quê? A Organização Mundial da Saúde recomenda que o rastreamento seja baseado no teste de HPV em substituição à prevenção, quando os recursos forem disponíveis. Ou seja, hoje é muito importante a gente agregar o teste do DNA HPV para o diagnóstico precoce de câncer de colo de útero. Em alguns países está deixando de fazer, inclusive, a prevenção. Nós não sugerimos suspender a prevenção de maneira nenhuma, mas sim agregar, fazer o teste do HPV junto com a prevenção, para você descobrir o câncer de colo de útero de maneira precoce. Semana passada, nós tivemos aqui 3 pacientes com doença avançada do colo do útero. Por quê? Porque elas, infelizmente, não tiveram acesso ao diagnóstico precoce da lesão do colo do útero. Então, não faça você também parte dessa estatística. Faça um rastreamento de qualidade. É isso que a gente oferece aqui na Clínica Ginocare. Dr. Gutenberg, Planaltina DF. Um abraço e boa tarde. Oi, gente, tudo bem? Quem é o primeiro médico que a mulher procura quando está com um problema de saúde? Geralmente, ou é o ginecologista ou é o clínico geral. Geralmente, o ginecologista, a grande maioria deles, também foram clínicos gerais. Porque clínico geral é a formação básica que você sai
da faculdade. Mas o ginecologista, com os anos de estrada que ele tem, com o passar do tempo, ele acaba sendo o primeiro médico que orienta, que solicita, que rastreia, que diagnostica e às vezes trata questões como depressão, ansiedade, obesidade, hipertensão leve, que não precisa mais do que 3 medicamentos. Então, o ginecologista é o médico que atende a mulher cada vez mais, e principalmente hoje, devido à dificuldade de achar especialista na rede pública. Então, sem dúvida nenhuma, o ginecologista é o profissional que melhor atende a mulher nessa primeira contato dela com um profissional médico que procura orientação, que procura localizar a origem do problema. É o ginecologista que vai orientar melhor a mulher, sem dúvida nenhuma. Então, por que às vezes o ginecologista pede mais exame? Para rastrear. Veja bem, hoje, qual é o paciente que vai gostar de um profissional médico que ele chega, dá um monte de diagnóstico, passa um monte de remédio e não pede exame? Nenhuma paciente gosta. Então, por que a gente pede exame? Para fazer diagnóstico, para fazer rastreamento, para fazer tratamento. É obrigado o paciente a fazer tudo? Não. A gente entende que a vida está difícil. Mas é sua função como profissional médico você fazer o seu melhor por aquela paciente, né? Então as pessoas vão fazendo à medida que a condição permite e tenta aqui, tenta acolá e consegue fazer. Exemplo disso é o rastreamento do câncer de colo de útero. Não, o rastreamento do câncer de intestino. Você sabia que hoje é rotina nos bons serviços o que toda mulher e homem a partir de 45 anos deve fazer o rastreamento do câncer de intestino através de uma primeira colonoscopia? Pois é. Veja que isso virou notícia na mídia ultimamente, assim, tendo vários conhecidos, artistas e tudo. Mas isso, às vezes, é o ginecologista quem mais faz o diagnóstico precoce, porque é ele que solicita. Veja quantas pacientes eu já não consegui descobrir precocemente câncer de intestino. Oi, gente, o que é menopausa? Menopausa é o nome da última menstruação que a mulher tem. Como é que eu sei se aquela menopausa foi a última daquela senhora? Quando ela tem um ano inteiro que ela menstruou e ela não voltou a menstruar. Qual é a diferença para a menopausa precoce? Nenhuma. A diferença é que essa última menstruação vai acontecer antes dos 40 anos. É comum nos sistemas da vida reprodutiva da mulher ela ter ciclos irregulares, porque ela às vezes não está ovulando sempre, né? Quando ela começa a menstruar e quando ela está parando, ela começa a ter ciclos anovulatórios, ou seja, não ovula todo mês. Então o tratamento é o mesmo, às vezes a gente precisa investigar por que essa menopausa aconteceu antes dos 40 anos, mas a maior parte dessas menopausas antes dos 40 anos não tem uma causa clara e determinada. Então, no Brasil, a gente considera a menopausa o nome da última menstruação após um ano sem menstruar, e essa época antes, durante e depois dessa última menstruação a gente chama de climatério. O tratamento é o mesmo, as exceções para não tratar são as mesmas, tá bom? Qualquer dúvida, me procure. Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. Oi, gente, tudo bom? Amanhã eu faço 60 anos de idade e hoje foi uma grande felicidade que eu reencontrei uma paciente que eu operei ela de câncer de mama há 16 anos na rede pública. Hoje aposentada da rede pública, ela veio me procurar aqui na Clínica Ginocare Planaltina DF. E foi uma grande felicidade ver que ela está ótima, maravilhosa, linda. Então, realmente, assim, a maior realização que a gente tem é a realização como médico. É a coisa mais gostosa, é quando a gente vê que a gente conseguiu intervir, ajudar uma pessoa, vencer uma etapa e depois de muitos anos constatar que ela está ótima, venceu uma doença danadinha, que é o câncer de mama, e realmente ela veio e me deu um grande abraço, então que eu fiquei muito feliz de estar vendo essa senhora de novo. É realmente para gente que faz a medicina com muito amor, com muito carinho, gosta muito do que faz, é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode acontecer com a gente. E aí ela lembrando que eu gostaria de receber amanhã, eu falei para ela, quando rezar,
peça saúde e sabedoria para a gente, que a melhor coisa que eu posso receber de Deus é isso, saúde e sabedoria para a gente poder trilhar novos caminhos e poder vivenciar esses momentos como o de hoje. Tchau, gente, muito obrigado, uma boa semana para todos. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui falando de novo a pedido de algumas pacientes, algumas clientes nossas, sobre a questão do rejuvenescimento íntimo. Para quem serve isso? Isso serve para qualquer mulher entre 45 e 55 anos para frente. Com a chegada da menopausa, muitas pacientes vão começar a ter problemas de secura vaginal importante, perda de urina, né, incômodos para fazer xixi, ardência genital, ardência vaginal e bastante incômodo na vida sexual. Então, esse tratamento visa justamente isso, melhorar a questão da secura e atrofia genital e diminuir e tratar mais da metade das pacientes que estão com problemas de perda de urina, aquela urgência, vai fazer xixi, tem que sair correndo para fazer xixi, começa a arder para urinar, tá? E às vezes a pessoa está quietinha, não está fazendo nada e perde urina. A gente chama de aquela incontinência urinária de transbordamento. E ainda tem, como eu acabei de falar, aquela incontinência urinária de urgência, a paciente que tem que sair correndo para fazer xixi. Fora aquelas também que perdem xixi quando faz pequenos esforços, tossir, correr, fazer ginástica, enfim. Então, isso aí serve para tratar e prevenir esses problemas. Ajuda muito. Os resultados realmente têm sido muito bons. Marque a consulta para a gente avaliar a sua situação. Tá bom? Boa tarde para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Oi, tudo bom? Gente, hoje se fala muito sobre reposição hormonal, sobre bioidênticos, sobre terapia de reposição hormonal, terapia de substituição hormonal, sobre menopausa, sobre climatério. Vários profissionais não ginecologistas estão prestando serviço nessa área. Mas vou explicar para você, mulher, por que o ginecologista é o médico correto, adequado para abordar toda essa parte de reposição hormonal do climatério envolvendo estradiol, progesterona e testosterona, tudo que transita nesse nome desses 3 nomes principais. Porque o ginecologista é o único profissional especialista que sabe tratar as complicações do uso inadequado ou mesmo uso correto ou um efeito adverso do hormônio. Porque se der uma lesão pré-câncer a nível de endométrio, uma lesão pré-câncer ou suspeita ou em andamento na mama, não vai ser outra especialidade, não vai ser o clínico geral que vai ter um diagnóstico preciso, precoce, adequado e o devido encaminhamento no caminho do diagnóstico e tratamento dessa anormalidade que pode vir acompanhado do tratamento hormonal. Então, mulher, senhora, jovem, senhorita, pessoa não casada, enfim, que menopausada, tratar de reposição hormonal é com o ginecologista. Procure ver no site do Conselho Federal de Medicina se o médico que a senhora está procurando, irá consultar, realmente é um especialista. Né? Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fica com Deus. Oi, gente. Boa noite. Sangramento que inicia ao ter relação sexual, ou durante a relação, ou logo imediato nos próximos 2 dias. Se a senhora apresentou uma situação desta, é fundamental que procure imediatamente o ginecologista, porque pode estar com alguma lesão importante no colo do útero. Isso é algo que deve ser procurado com máxima brevidade. Ok? Gente, tudo bem? Aqui é o Dr. Gutenberg, Primo, Clínica Ginocare. Gente, não tem como não deixar de tocar num assunto, às vezes com uma frequência mais do que habitual, para falar de assuntos que a gente já conversou antes, que é a questão da reposição hormonal, a questão dos anabolizantes. Tudo. Gente, por que o ginecologista é o único especialista em tratar a reposição hormonal da mulher? Quando eu estou falando de 3 hormônios, basicamente: estrogênio, progesterona e testosterona, que são os hormônios sexuais.
porque ele é o único que fez treinamento, ele teve a residência médica, ou fez, além disso, a prova de título de especialista pela Associação Médica Brasileira, como eu tenho os 2 títulos, tanto pela residência médica MEC, tanto pela Associação Médica Brasileira. Eu tenho os 2 títulos especialistas. Então, ele tem especialidade, formação para tratar problemas associados ao tratamento hormonal quando impactam de forma negativa ou suspeita na área do endométrio e da mama. Hoje tem um profissional falando que é especialista em reposição hormonal, gente, e não é nada, né? Não tem nenhum título especialista, gente. A coisa ficou uma picaretagem tão grande, gente, que tem até dentista dando curso de reposição hormonal. Olha aqui, lá no Pernambuco foi preso um dentista que está dando curso de reposição hormonal. Gente, o Hitler botava uma gravatinha bonitinha, aparecia lá, conseguiu convencer uma nação inteira, que foi a Alemanha, a levar a Segunda Guerra Mundial. Não caia na mão de psicopatas, gente. Entre no site do Conselho Federal de Medicina e pesquise a especialidade do profissional. Sou mulher, estou vivendo um momento difícil, ou com depressão, ou com transtorno de ansiedade, ou com insônia. Posso tratar com outro profissional que não seja psiquiatra? Veja bem, pode. Na realidade, devido à carência de psiquiatras no Brasil, num evento recente da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, os psiquiatras famosos e presidentes de sociedade ainda falam assim, que pode o seu cardiologista, o seu ginecologista, que ele trata há muitos anos, abordar e tratar doenças mentais, exceto paciente com tentativa de autoextermínio, já teve alguma tentativa de autoextermínio, paciente com transtorno bipolar, ou paciente que trata depressão, mas não está tendo boa resposta. Então, nessas 3 situações, é fundamental que o tratamento do paciente seja com um psiquiatra especialista. Agora, outras questões, pode iniciar um tratamento com o seu médico clínico geral, que lhe acompanha há muitos anos, cardiologista, seu ginecologista, até achar o seu especialista, até achar seu psiquiatra. Ok? Oi, gente, tudo bem? Eu tenho 39 anos de formado. E ao longo desses anos, uma das coisas que eu mais aprendi com as minhas pacientes é que tratar as questões ginecológicas não envolve só perguntar se ela está com corrimento, se ela está com a dor pélvica, se está com problema de menstruação, problema da menopausa, problema de mioma, problema da lesão pré-câncer, seja na mama ou seja no colo do útero. Mas envolve também perguntar sobre a saúde mental, como é que a pessoa está, a questão se a pessoa está vivendo um momento de depressão ou ansiedade, ainda mais depois dessa pandemia que mexeu com a cabeça de todos nós, a relação em problema de peso, obesidade que virou um problema mundial, né? A questão da insônia, porque qualidade de vida, imunidade tem muito a ver com hábitos de vida, desde se a pessoa está dormindo bem, se a pessoa não tem hábitos de bebida alcoólica, de excesso de comida gordurosa, peso elevado, a questão da depressão, a questão da insônia. Então, ver a questão da saúde cardiovascular de uma maneira simples, objetiva. Então, a gente procura avaliar a saúde da mulher como um todo. Não é só perguntar sobre as questões básicas, né? Mas é muito importante a gente avaliar a saúde da pessoa como um todo, e não aquela coisa muito focada só na parte ginecológica. Tá bom? Então, essa é uma preocupação nossa, que sempre foi uma grande preocupação nossa, avaliar a saúde feminina como um todo. Qualquer dúvida, a gente está aqui na Clínica Ginocare, Planaltina DF. Um abraço, Dr. Gutenberg. Oi, gente, tudo bem? Sexo doloroso após a menopausa. Bom, isso sim é a pior coisa que atrapalha para o libido da mulher e do parceiro. Então, por que o libido cai muito depois que a mulher está começando a parar de menstruar? Porque a vagina está doendo. Algumas falam, parece que tem pimenta, parece que está seco, parece que está passando faca, parece que a região está cru. Então, isso são algumas das palavras que a gente escuta muitas das pacientes em relação ao sexo doloroso da menopausa.
Então, muitas das questões que a paciente refere de diminuição de libido, a questão da parte sexual estar ruim com ela, com o parceiro, com o marido, o namorado, é a questão da vagina seca. Então, como tratar isso? Tem a questão da mulher que pode usar hormônio e a mulher que não pode usar hormônio ou não quer usar hormônio. Para isso existe tratamento hoje. São as técnicas, principalmente as terapias de energia. São as técnicas de laser e cirurgia microablativa, que é o Frax. Então a gente comprou um aparelho, hoje a gente consegue oferecer isso para os pacientes a um preço bastante razoável. Então você está sofrendo disso, está tratando, está sofrendo muito, está prejudicando a sua parte sexual, a sua autoestima, a vida sexual está ruim, quer melhorar, você entrou na menopausa, marque uma consulta com a gente e vamos avaliar e tratar isso. Um abraço, Dr. Gutenberg. Você tem visto que a medicina avançou e avançou muito. Muitas tecnologias foram incorporadas nos últimos anos ao arsenal de diagnóstico precoce e de tratamento dos pacientes. Então, hoje, um paciente, quando procura um médico a nível de clínica privada, ele, com certeza, ele quer um plus, ele quer algo mais. Então, o que a gente oferece de algo mais? Vou dar um exemplo. Muita paciente acha que a prevenção ginecológica ou Papa Nicolau responde todas as questões, todas as dúvidas. Isto não é verdade. Questão, por exemplo, desde 2014 que a Organização Mundial da Saúde sugere que o teste de DNA HPV seja incorporado no rastreamento do câncer de colo. Veja, a prevenção ginecológica, o Papa Nicolau ou citologia oncótica, ele só acerta e rastreia, em média, 50%. Ou seja, ele pode, em 50% das situações, não detectar uma lesão pré-câncer no colo do útero. Outra questão importante é que muito paciente, às vezes não tem informação, acha que a prevenção vai descobrir qual é o motivo daquela infecção pélvica que o paciente tem. E prevenção não é o exame para o diagnóstico de infecções pélvicas. Para isso, a gente tem de escolher exame específico para doença sexualmente transmissível. A prevenção não vai dar essa informação. Às vezes a paciente fica angustiada, ansiosa, porque a gente sabe que a vida hoje está difícil, está apertada, e não pode fazer esse exame, ou não tem condição de fazer naquele momento. Mas é importante que o paciente saiba que cada exame tem a sua determinada função e direção. Não espere tirar de uma prevenção ginecológica simples, o Papa Nicolau, todas as respostas que, infelizmente, ela não vai ter. Oi, gente, boa tarde. Outro caso de câncer de mama de uma família que tem vários casos. A paciente acabou de fazer uma mamografia numa clínica X, o exame não ficou de maneira adequada e passou 2 meses, veio aqui, a gente avaliou de novo, confirmou a imagem que tinha alterada, pedi a biópsia e confirmou o positivo para câncer de mama. Ela me autorizou a mostrar o resultado da biópsia, que eu estou te mostrando aqui agora. E ela não quis comentar, a própria paciente, mas ela autorizou uma familiar dela confirmar as minhas palavras. Tá? Confirma, dona Floriza? A senhora veio aqui com um familiar seu, com a familiar da senhora, e ela tinha feito uma mamografia aí num local X, que a gente não vai comentar, não tinha dado nada há pouco mais de 2 meses. Confere? Confere. E aí eu examinei, pedi o exame correto, no local correto, eu pedi a biópsia veio positivo para câncer de mama. Confere? Confere. Estou falando correto, tudo certinho? Uhum. Dona Floriza, agradeço a senhora e ao seu familiar que autorizou esse depoimento. Gente, por que essa informação? Porque é importante. Você está com dúvida, está com caroço na mama, está com algum problema no colo, pergunte ao seu médico onde fazer exame. Não saia fazendo em qualquer lugar. Então, o diagnóstico precoce, gente, é muito importante para um bom resultado. Tá? Então, está em dúvida, procure seu médico, pergunte onde fazer para ter um diagnóstico precoce. Câncer de mama hoje está tendo muito caso em pacientes jovens. Esse é mais um caso dessa doença danada. Dr. Gutenberg, Clínica Ginocare, Planaltina DF. A gente estava falando sobre diagnóstico precoce. Como eu falei, na rede pública tem muito exame novos, tem muitos exames novos que não está fazendo na rede pública. Porque na rede pública faz exame de DST de AIDS, hepatite B e sífilis. Eu já vi muito paciente de cartão de pré-natal que não vem com exame de hepatite C, não vem com HTLV, não vem exame de tireoide e vários outros exames.
porque não é rotina. Não tem ginecologista nos postos de saúde, especialista de ponta. Veja, tem exame, eu vou te dar um exemplo de um exame fundamental. A cultura de estreptococo no final da gravidez. Veja, um diagnóstico dessa bactéria e tratado adequadamente evita uma septicemia na criança. Você vai conversar com mãe que os filhos tiveram septicemia porque não fizeram tratamento no final da gravidez de uma bactéria que é pesquisada na vagina, chama Streptococcus beta-hemolítico, que isso pode causar septicemia na criança. Você sabia que, por exemplo, existem DSTs como clamídia, gonorreia, micoplasma, que tem dentro da vagina, principalmente em mulheres jovens, e não tem esse exame na rede pública? Esses exames de DST não tem na rede pública. O que tem na rede pública é AIDS, hepatite B, às vezes C e sífilis. Você vai arriscar? Venha fazer uma consulta e evitar... Olá, boa noite. Fazendo um teste aqui, testando a live, porque eu não tenho muito costume de fazer live, mas vamos lá. Esperando ver se alguém entra aqui. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Tá, ótimo. Oi, que bom. Acho que agora eu acertei. Bom, gente, semana passada eu não estive por aqui. E aí, agora eu estou vindo aqui para dar as notícias da última semana. Semana passada aconteceu em Brasília o 23º Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. É uma área de estudo por ginecologistas, profissionais que estudam, fazem prova, têm título, como minha esposa, eu, enfim. Então, essa área reuniu, semana passada, mais de 800 profissionais vindos de todo o Brasil e professores do Brasil inteiro, inclusive do exterior. Foram abordadas e são abordadas nesse congresso de patologia do trato genital inferior e colposcopia, principalmente doenças associadas e causadas pelo HPV, lesões pré-câncer a nível de colo, vagina, vulva e introito perianal, e também o câncer propriamente dito de colo de útero, vulva, vagina e introito perianal. Nesse momento, várias pessoas, vários professores estiveram presentes, participaram e trouxeram as mais novas informações. Faziam 2 anos que o pessoal dessa especialidade, a gente especialista dessa área, não se reunia em eventos presenciais. Tudo acontecia a nível de internet. E 2 coisas ficaram bem sacramentadas. Eu vou falar mais nos próximos dias sobre as novidades, mas 2 coisas ficaram bem sacramentadas. É a questão do diagnóstico do HPV. Tenta-se muito para que o Ministério da Saúde agregue a modernidade, ou seja, que mais do que a prevenção, mais do que o Papa Nicolau hoje, está estabelecido, principalmente em países avançados como Estados Unidos, o teste biomolecular do HPV, ou seja, o teste para ver se o HPV propriamente dito está lá presente naquela época, naquele dia, na região genital da paciente. Então, pesquisa-se a presença do vírus propriamente dito, além do rastreamento de infecções de transmissão sexual, doenças de transmissão sexual, antigamente falado como doenças sexualmente transmissíveis. Então, o diagnóstico biomolecular, cada vez mais, é algo que veio para ficar e ela ganha em segurança, em diagnóstico precoce, aumenta a captação de pacientes com problema, que estejam com essas questões de infecções pelo HPV ou lesões pré-câncer propriamente dito. E além disso, veio uma tecnologia que ficou bem determinada hoje, que é o FRAX, que é um tratamento microablativo fracional com cirurgia de alta frequência para o tratamento de um grande problema das mulheres, principalmente quando elas se aproximam, aí estão passando entre os 40 e os 50 anos, que é o problema da secura vaginal, da atrofia genital. Muitas pacientes, a grande maioria, refere que a vagina seca, está secando, não consegue lubrificação,
adequada que tinha antes dos seus 45 anos. Isso piora muito a vida sexual das mulheres nessa faixa etária e daí para frente, e dos casais, logicamente. Né? Com o passar do tempo, com a chegada, a aproximação desses dias da menopausa, começam a se intensificar os problemas da atrofia vaginal, da secura propriamente dita, da falta de lubrificação. Isso traz grandes transtornos da vida da mulher, tanto como dor, a relação sexual, falta de libido, porque com dor nenhuma mulher vai ter vontade de ter relação, né? E além, com o passar do tempo, isso vai se acentuando e começa a ter incontinência urinária. Algumas pacientes começam a ter perda de urina aos pequenos esforços, e isso vai se acentuando cada vez mais. Algumas pacientes têm verdadeira percepção que acham que estão com infecção urinária, dor ao urinar, e às vezes não é infecção urinária, é simplesmente a atrofia genital que é preponderante. Muitas pacientes, às vezes, começam a iniciar o uso de pomada, mas essas pomadas é um transtorno, porque tem que ficar usando pomada toda semana. Isso, às vezes, não alivia, é aquele desconforto terrível, né? E ninguém aguenta ficar usando pomada o tempo inteiro. E mesmo algumas pacientes têm contraindicação ao uso de pomadas hormonais. Então, essa tecnologia, que é o tratamento da atrofia genital, veio para ficar. Nós compramos uma aparelhagem nova, moderna, que vai fazer isso, que vai tratar essas pacientes com essa queixa, e começaremos a oferecer em breve na clínica Ginocare. Então, isso, além do tratamento da atrofia genital, esse produto ele faz um rejuvenescimento íntimo, melhora a questão do colágeno, tanto a nível de vagina, vulva, e para vocês terem ideia, tanto que esse aparelho é maravilhoso, que ele está sendo usado também para tratamento de estrias, tratamento de melhora de colágeno, inclusive a nível de face. Tá bom? Então, em breve eu voltarei a falar mais sobre essa tecnologia. Gostaria que, se vocês pudessem, compartilhassem este vídeo com amigos, trocassem ideias, sugerissem alguma dúvida. Tá bom? Então, muito obrigado por tudo e fiquem com Deus e uma boa noite. Tá bom? Agora eu vou tentar sair do vídeo aqui. Obrigado, tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Você recebeu um diagnóstico de HPV, teve uma lesão pré-câncer no colo do útero, fez uma colposcopia, está com suspeita de HPV, teve uma indicação de pedido de biópsia, está com medo de estar com HPV ou lesão pré-câncer, quer fazer um tratamento especializado com um profissional especializado, por que procurar a clínica Ginocare e a pessoa do Dr. Gutenberg, primo, que sou eu? Porque nós trabalhamos há muitos anos nessa área, temos quase 30 anos ou mais trabalhando aqui no Hospital Regional de Planaltina. Muitas pacientes são testemunha do carinho e da qualidade do tratamento que eu fiz com estas pacientes, fazendo com que elas tivessem um diagnóstico precoce e um tratamento de boa qualidade. Você também pode entrar aqui no site da Sociedade Brasileira de Colposcopia, escrever aqui no Google essa palavra, e você vai achar esse site aqui, ó, colposcopia.org.br. Você clicando aqui, você vai entrar nessa página aqui, que é o site colposcopia.org.br. Você pode clicar aqui em titulados, clicar em aprovados e procurar meu nome. Tá aqui, ó, Guten, ó, escrever Guten, e você vai achar facilmente a minha pessoa. Eu tenho título especialista há 23 anos, isso a área documentada, fora o que eu tenho de experiência, livros, capítulos de livro publicado. Tá? Estou à sua disposição se você precisar de mim. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estou passando aqui para falar sobre algo que está muito em voga, né? Está tendo várias notícias na mídia, nos jornais, na televisão, que é a varíola dos macacos. Então, essa varíola do macaco realmente é algo que já chegou no Brasil, já chegou aqui na nossa região, e nos Estados Unidos já foram documentados aproximadamente 3.000 casos. No Brasil, até no decorrer da semana passada, já aproximadamente 1.000 casos. É uma paciente que geralmente acomete principalmente homens que fazem sexo com homens, mas também pode ocorrer em mulheres. Geralmente apresenta com umas bolhas, às vezes começa com um pequeno machucadinho, tipo inflamação de pelo, de
cabelo e depois vai aparecendo uma bolha. Essa bolha, às vezes, dentro da bolha aparece um pontinho, que a gente chama de umbilicado. E, às vezes, quando rompe, isso pode demorar, às vezes, 2 a 3 semanas. Não é igual aparece na televisão, que às vezes que aparece só foto de pacientes todos tomados de bolhas, de lesões, cheio de lesões. Não, às vezes aparece 1, 2, 4, 5. E essas lesões, depois elas rompem e às vezes começam a ficar na forma de crosta. E isso às vezes pode demorar, às vezes, 3 semanas para passar o quadro. Lembram lesões igual da varicela. No início pode apresentar febre alta e às vezes gânglios. Então é importante a pessoa estar atenta, porque geralmente muitas dessas lesões acontecem na região genital. Então, se a lesão aparecer em você, mulher ou homem, procure imediatamente um médico para fazer a avaliação. O teste é feito principalmente pela clínica e existe hoje tecnologia de PCR, que é o melhor exame para diagnóstico claro sobre esse vírus, que é do monkeypox. Outra coisa interessante que é importante lembrar, pessoa com mais de 50 anos, elas podem estar, vamos dizer assim, parcialmente protegidas contra esse vírus. Porque pessoas mais de 50 anos, eu me incluo, tomaram a vacina da varíola. E esse vírus é ligeiramente parecido com esse vírus da varíola, que foi extinta no mundo. E por isso que muitas pessoas podem se beneficiar da imunidade adquirida com o vírus da varíola. Tá bom? Aqui é o Dr. Gutenberg, da Clínica Ginocare. Estamos lá sempre à sua disposição. Quando precisar, marque uma consulta. Tá? Um abraço, fiquem com Deus. Oi, me chamo Fernanda. Recentemente, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama pelo Dr. Gutenberg. E antes disso, quando a gente localizou o nódulo, levamos ela em Formosa, em vários locais, e tentamos fazer exame. E mesmo sendo um nódulo de quase 3 centímetros, não foi encontrado em Formosa. Daí tivemos a indicação do Dr. Gutenberg em Planaltina DF, na Ginocare. Chegamos lá, ele já percebeu, já no toque, já se disponibilizou a fazer a ecografia, ele mesmo realizar a ecografia. E com isso, já saímos de lá com um pré-diagnóstico, faltando somente a biópsia, né? Mas isso mesmo ele já encaminhou, já agilizou, o processo foi muito rápido, a qualidade dos exames foram excelentes. E eu só tenho muita gratidão ao Dr. Gutenberg. Look at yourself. Look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Yeah. Is it gonna be a good day? Mm-hmm. A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you?